Oi, gente! Estamos aqui apresentando mais um vídeo para vocês com um tema super especial e muito importante que fala sobre depressão, como está no título do vídeo. E hoje eu trouxe a minha primeira convidada super especial, a minha amiga Larissa, mais conhecida como Adele, é um apelido carinhoso que a gente deu para ela, e ela está no 6º semestre de psicologia e ela vai falar um pouquinho mais sobre esse tema, por ela ter mais, assim, um pouco mais de convívio com esse tema. Como a Vitória disse, eu vou falar sobre a depressão. De acordo com o CID-10 e o DSM-4, ambos classificam a depressão como uma grande perda de energia. Quando a pessoa ela é diagnosticada com a depressão, ela vai sentir isso no corpo dela, ela vai sentir muito cansaço, ela vai sentir como se ela não tivesse forças, realmente vai ser uma perda total da energia dela. E os dois classificam a depressão, né, com diversos sintomas. Entre eles tem a alteração de humor, a solidão, a falta de confiança, a desesperança, ansiedade, angústia, desânimo, desinteresse, falta de motivação, apatia, perda do interesse e prazer nas atividades cotidianas. Porque geralmente quando a pessoa ela tem depressão, o que ela fazia antes, tudo que as atividades cotidianas dela que ela tinha, que ela encontrava prazer naquilo, que ela tinha os hobbies dela. Quando ela tá com depressão, ela perde o prazer por essas atividades. O que ela gostava de fazer antes, ela passa a não gostar mais. Ela se torna uma pessoa apática e vai ter também alguns processos em que ela vai passar por pensamentos negativos, ela vai ter redução do apetite, alteração do sono, ela pode dormir demais ou ela pode ter insônia, diminuição de energia, pensamentos de morte e ideação suicida. E é importante deixar claro que esse vídeo é para ajudar as pessoas, é para servir como um informativo e jamais para você usar o vídeo para se autodiagnosticar. Porque nós temos muito essa mania, né, de assistir um vídeo na internet ou de pesquisar alguma coisa e falar, nossa, eu tenho essa doença aqui. Mas só quem pode realmente afirmar é o especialista, é um profissional na área. Então, se caso você se identificar com esses sintomas, procure um psicólogo, um psiquiatra, que eles vão passar o tratamento adequado para você. E falando, né, em ambos os profissionais, o psiquiatra, ele é responsável por passar medicamentos, né, porque esses medicamentos vão tratar os sintomas para que essas coisas que a pessoa sente, né, alteração do sono, alteração do apetite, no humor dela e todos os outros sintomas, com a medicação, isso vai normalizar. A medicação serve justamente para que esses sintomas fiquem equilibrados no seu corpo. E ele também vai ajudar a pessoa, né, que é diagnosticada com depressão a entender como que essa doença se manifesta na pessoa. Por que ela está sentindo aquilo? E ele vai explicar tudinho de modo que a pessoa possa compreender que esse processo do tratamento não seja tão assustador como parece ser. E o psicólogo, o papel dele é fundamental, ele vai ajudar o cliente, se for o caso dele tomar remédio, porque nem em todos os casos a pessoa precisa, né, tomar remédio, vai depender muito do grau, porque existe o grau leve, o grau moderado, o grave, e dependendo muito desse grau, vai ser ou não necessário que a pessoa tome o remédio, aí vai depender do que o médico vai dizer a ela. Se for o caso de tomar, o psicólogo vai ajudar nesse processo de adaptação ao remédio, porque o medicamento ele é forte. Então, algumas pessoas tomando, né, a medicação, elas vão ter provavelmente efeito colateral, porque o medicamento é muito forte. Então, o psicólogo vai ajudar muito a pessoa nesse processo de adaptação, como também ele vai ajudar a pessoa a entender as causas, né, o porquê que surgiu a depressão, porque a depressão ela não vai surgir do nada, né? Então, o psicólogo vai estar ali ajudando nesse entendimento, né, da pessoa entender por que ela adquiriu a depressão, e ele vai ajudar, né, também no tratamento, né, vai dar orientações do que a pessoa pode fazer, de como ela vai ressignificar, né, as questões da vida dela para que ela possa superar esse quadro depressivo. Larissa, tu falaste um pouco sobre a questão do medicamento. Tem como uma pessoa ela se tornar dependente do medicamento? Tipo, ela só se sentir bem se ela estiver tomando os remédios? Tem sim. E a dependência, ela é também um fator psicológico, né? Porque
a pessoa vai criar aquela ideologia dentro do psicológico dela de que ela só vai estar bem ou que ela só vai estar normal se ela continuar tomando o remédio. Na verdade, não. O fato dela tomar o remédio é algo passageiro, se tratando da depressão. Existem outros transtornos graves que a pessoa realmente ela precisa daquele medicamento o tempo todo. Mas, dependendo, né, do grau de depressão, o remédio é algo totalmente passageiro, né, que é só para aquele tratamento naquele contexto. E se caso o remédio causar a ela dependência, né, isso também é algo que o psicólogo vai tratar, que vai ajudar. Bom, gente, eu separei algumas perguntas que a Larissa vai estar respondendo, perguntas que eu mesmo tive dúvidas, porque eu sei pouca coisa sobre o assunto, então eu vou estar perguntando e a Larissa vai estar respondendo, que eu creio que são dúvidas que muitos de vocês até mesmo têm. E a primeira pergunta é essa: existe uma causa específica para alguém ter depressão? Não, porque se existisse uma causa específica, né, seria algo generalizado. E quando se trata de pessoas, a gente não pode generalizar, né, porque cada um tem uma única história de vida e é uma pessoa totalmente subjetiva, então a forma como a depressão vai se manifestar em cada pessoa vai ser diferente. Por que as pessoas acham que depressão é falta de Deus? Olha, de acordo com as pesquisas, né, que eu fiz, e também é algo que complementa, né, a minha opinião sobre isso, é devido à falta de informação, né, porque nos tempos antigos, os problemas psicológicos não eram considerados, né, eram só considerados os problemas físicos. E, infelizmente, ainda hoje, muitas pessoas ainda têm esse pensamento, né, de achar que problemas psicológicos é falta de Deus, é falta de fé, é falta de oração, né, quando na verdade não. O nosso cérebro, ele é um órgão do corpo, assim como qualquer outro, e assim como qualquer outro, ele adoece também. Então, a pessoa, ela ser acometida por um quadro depressivo, quer dizer que o órgão cérebro dela está adoecido. E isso não tem relação alguma com fé, nem mesmo com Deus, né? Então, acredito eu que seja por falta de informação e também por algo muito cultural. Por que nos últimos anos o índice de casos de depressão aumentou? Eu achei um artigo muito interessante na internet que fala sobre isso, inclusive vai estar na descrição do vídeo, que fala que é sobre a divulgação da mídia. Porque isso até complementa, né, a outra pergunta que fala sobre acharem que depressão é falta de Deus, né? Porque antigamente as pessoas não tinham informações sobre isso, né? Então, quem era acometido pela depressão não entendia o que era, não sabia realmente se era uma doença, né? E acho eu que até poderiam concluir que isso estava relacionado a algum problema religioso ou até mesmo falarem, eu estou ficando louca. Porque como não tinha aquela informação naquela época, né, as pessoas realmente não entendiam, não tinham dados sobre isso, né? E como hoje a mídia, ela faz parte da nossa vida, todos nós temos esse contato, né, diário com a mídia, então é justamente por ela, né, que a informação se espalha, há muita informação, tudo que tu pesquisa, tu vai achar na internet, né? Então, e também é pelo fato das profissões, né, tipo, da psiquiatria, da psicologia, estarem mais presentes na sociedade hoje, né? Porque até mesmo antigamente, quando passou a existir, não era algo muito aceito pela sociedade, né? Eles não consideravam muito as doenças psicológicas, né? Então é justamente por essa exposição, por essas informações que a mídia nos oferece. Que a mídia nos oferece. Tá, vamos lá para a próxima pergunta. Como saber diferenciar depressão de uma tristeza momentânea? Bem, a própria palavra, né, tristeza momentânea, já nos deixa claro a diferença, né? Porque a tristeza, ela é um sentimento normal, é uma emoção normal, né? Se eu quebro meu celular, eu vou ficar triste, porque o celular é algo que eu uso, é algo que eu gosto, né? Mas, eu vou lá, tenho um dinheirinho guardado aqui, vou lá, conserto, a tristeza passou. Então, essa é a tristeza momentânea, é algo que tu sente, mas logo ela vai embora, né? Pois então, né, amados?
Temos uma convidada mais que especial, mais especial do que a Larissa, gente. Aluna, para quem não conhece. Mais outra pergunta, Larissa. O que eu não devo falar para as pessoas que sofrem disso? Então, agora eu vou pegar uma colinha aqui, porque são diversas as frases, né, que as pessoas falam, às vezes até mesmo com a intenção de ajudar, né, mas elas acabam piorando o quadro depressivo da pessoa. Então, eu separei 12 frases aqui que eu acho que são as mais comuns, né, que as pessoas que têm depressão, e até mesmo as que não têm, mas que conhecem sobre o assunto, né, sabem que isso é algo totalmente errado de se dizer. A primeira é: isso é preguiça. Como eu falei nos sintomas, né, da depressão, um deles, e muito forte, é a perda de energia. Então, se uma pessoa não tem nem força de se levantar da cama, como é que ela vai ter força de fazer outras coisas, né? Então, isso é algo totalmente errado de se dizer. A outra é falta de Deus. Nem preciso explicar essa porque a gente já explicou, né? Vai orar que passa, também já falei sobre isso, que a depressão não está relacionada de maneira alguma com um requisito de fé ou com uma questão religiosa, ou até mesmo a nossa relação com Deus, não tem nada a ver. Isso é frescura. Nós sabemos que não é uma doença, o nosso cérebro adoece, é uma doença que precisa ser tratada, então não é frescura. É coisa da tua cabeça. Dizer isso pra pessoa, a pessoa vai, sabe? É como se a gente estivesse desclassificando a dor que ela tá sentindo, sabe? O desespero que ela tá sentindo de não entender o que tá acontecendo com ela. Então não diga isso. Há pessoas em situações piores, ou pense que poderia ser pior, né? Do mesmo jeito vai tá desqualificando ali o sofrimento, vai estar desconsiderando o sofrimento da pessoa. Se ela tá sentindo, é algo real para ela. Por mais que você não entenda, né, o que você não conheça, para a pessoa que passa por isso, é uma dor extrema, é uma dor real. Não fale isso para as pessoas que têm. Tua mente é fraca, né? Como eu disse, é um adoecimento. Não é uma questão de fraqueza, ou só tem depressão as pessoas que são fracas. Não, muita gente que é forte também tem, porque depressão é uma doença, é o teu órgão adoecendo. Tu és forte, vais ficar bem. Essa é uma frase que parece ser até inofensiva, né? Tipo, tu é forte, vai ficar bem, tu vai sair dessa. Só que dependendo do estado que a pessoa está, isso pode ser algo que vai piorar o quadro depressivo da pessoa, porque ela não tem forças. A energia, ela não possui mais energia, ela não se sente mais interessada pelas coisas que antes ela sentia. Então ela não se vê numa situação de que ela é forte. E também escutar essa frase vai dar a entender que se ela esperar, ela vai melhorar. E na verdade não vai, se ela não fizer o tratamento todinho, né, certinho, direitinho, não vai ter como ela melhorar. Então é preciso ela fazer o tratamento. Você tem que se esforçar mais para melhorar. Como eu disse, a pessoa não tem nem força de se levantar da cama, como é que ela vai ter força de fazer alguma coisa, né? É muito importante que a pessoa que tem, ela receba o apoio, né, principalmente familiar, o apoio de amigos, porque é uma situação em que ela vai estar frágil. Não frágil no sentido de fraqueza, mas frágil de que ela vai estar adoecida e ela vai precisar do apoio de pessoas que a amam nesse momento, né? Você tem que pensar positivo. Eu não vou nem comentar, né? Você não parece deprimido. Às vezes a pessoa, ela se esforça muito para transparecer que ela está bem, quando na verdade ela não está. Então a pessoa dizer isso para ela, mas tu não parece deprimido. Tipo, é como se eu tivesse depressão e eu estivesse conversando aqui contigo, contando como eu me sinto, e tu me falasse, mas tu não parece deprimido, né? É algo muito ruim de se dizer. Você é egoísta ou você só pensa em você mesmo. A pessoa não tem nem força para pensar em como ela está, para lutar por ela mesma. Como é que ela vai ter força para pensar em outras pessoas, né? Isso é algo que realmente não se deve dizer, né, para uma pessoa que tem depressão. Tá, e finalizando com a última pergunta, existe uma maneira de se prevenir da depressão? Eu queria dizer que sim, mas infelizmente a gente não pode. É claro que existem coisas que a gente pode fazer
que vai diminuir a probabilidade da gente ter, como ter uma alimentação saudável, uma rotina ativa, né? Praticar exercício físico, meditar, se for o caso da pessoa que acredita em Deus, né? Orar, porque a nossa parte espiritual, mesmo quando a pessoa não acredita em Deus, ela é importante, né? É importante a gente exercitar a nossa parte espiritual, é importante a gente estar bem com a gente mesmo, né? Então tem coisas que a gente pode fazer para que diminua a probabilidade, né? Mas a gente não pode realmente evitar, porque a depressão ela pode surgir de várias e de diversas maneiras. O que é muito importante também, né, das práticas saudáveis, é a pessoa escolher bem com quem ela divide a vida, né? Quem é os amigos dela, com quem que ela se relaciona, porque hoje o que mais a gente vê é as pessoas entrando em relacionamentos abusivos, ou mesmo até em relacionamentos de amizade e familiar também, que não é algo saudável, é algo tóxico, é algo que te faz mal. Então procurar ter relações saudáveis também é muito importante. Mas as causas são inúmeras. A pessoa ela pode ter depressão por um fator nutricional,